O trabalho, que poderia ser uma forma de expressar nosso propósito, virou uma prisão invisível. Mesmo fora do horário, continuamos conectados, disponíveis, ansiosos. As barreiras entre a vida pessoal e a profissional desapareceram. O celular que deveria facilitar tornou-se uma corrente que nos prende à obrigação constante de responder, resolver, entregar. E com isso, surge um cansaço que não é só físico. É um cansaço de ser, uma fadiga de existir. Acordar já cansado, dormir e não descansar, viver como se estivéssemos sempre em falta conosco mesmos, sempre tentando alcançar um ideal impossível, com a sensação de nunca sermos o bastante, por mais que façamos. O sistema nos convenceu de que o valor de uma pessoa está no quanto ela produz. Mas ninguém consegue ser uma máquina o tempo todo. Somos humanos. Precisamos de vazios, de inatividade, de momentos para pensar. Não para produzir mais depois, mas porque o descanso é essencial. A grande tragédia de valorizar demais a produtividade é que ela transforma a vida em uma tarefa. E quem vive apenas cumprindo tarefas esquece como é simplesmente existir, como é sentar sem pressa, respirar sem culpa. Talvez o maior ato de rebeldia hoje seja parar, olhar em volta e perguntar: será que eu fui feito só para funcionar? O mundo em que vivemos nos ensinou, de forma sutil, que ser é ter, que o valor de alguém pode ser medido pelas marcas que usa, pelo carro que dirige, pelas experiências que pode comprar e exibir. O consumo deixou de ser apenas uma necessidade ou uma escolha. Virou uma forma de construir nossa identidade. Somos bombardeados o tempo todo por mensagens que nos dizem que a felicidade está a uma compra de distância, que basta adquirir algo para se sentir bem, completo e finalmente aceito. E quando conseguimos o que desejamos, a satisfação dura pouco. Logo surge uma nova necessidade, uma nova meta, um novo vazio. Isso não é por acaso. É parte de um plano. O sistema de consumo é alimentado por uma lógica perversa. A felicidade prometida nunca pode ser totalmente alcançada, porque se fosse, o ciclo terminaria. Então, somos mantidos em um estado constante de desejo, querendo coisas que no fundo não queremos, para preencher um vazio que nem sabemos de onde vem. E o pior, muitas vezes consumimos não para nós, mas para os outros. Compramos para sermos vistos, para nos sentirmos incluídos, validados, aceitos. As redes sociais aumentam isso. Viramos vitrines ambulantes, onde cada foto é uma tentativa de mostrar que estamos nos dando bem na vida. Mas o que acontece quando ninguém está olhando? O que resta quando desligamos a tela e estamos sozinhos no silêncio do quarto? A resposta para muitos é um desconforto difícil de explicar. Uma sensação de que, apesar de tudo o que foi conquistado, algo essencial ainda falta. O psicanalista Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente nos afeta como um destino. Ou seja, se não entendermos o que realmente nos move, seremos levados por desejos que nem são nossos. E o consumo se encaixa exatamente aqui. Ele tenta calar o desconforto interno com soluções externas. Mas não há objeto que preencha o vazio de uma alma que perdeu a conexão consigo mesma. O verdadeiro problema não está em consumir, mas no lugar que o consumo passou a ocupar. Comprar virou sinônimo de viver. E nessa confusão entre necessidade e identidade, esquecemos de perguntar: o que estou tentando preencher com tudo isso? A resposta quase sempre não cabe em uma sacola. Ela mora em um lugar muito mais profundo e mais silencioso. Existe uma diferença grande entre escolher estar sozinho e sentir-se sozinho, mesmo rodeado de pessoas. A primeira é a solidão que faz bem. A solitude, aquela que nutre, que permite pensar, que dá espaço para a alma respirar. É a solidão criativa de filósofos, poetas e buscadores. É quando o silêncio se torna um refúgio interior. Mas a solidão que cresce na modernidade é outra. É aquela que não escolhemos,
que nos invade mesmo quando estamos conectados a dezenas, centenas ou milhares de pessoas. É o tipo de solidão que surge quando estamos cercados, mas ninguém realmente nos vê. Vivemos tempos em que as relações perderam a profundidade. Falamos com muitos, mas raramente somos ouvidos de verdade. Compartilhamos pedaços de nós nas redes sociais, mas guardamos o essencial em silêncio. O tempo para o outro foi substituído pela pressa, o laço pela conveniência. Essa não é uma solidão nobre. É um isolamento emocional disfarçado de liberdade. A sociedade moderna valorizou tanto o individualismo que transformou a autossuficiência em um ideal absoluto. Você não precisa de ninguém. Virou um lema de força, mas também de separação. Aos poucos, fomos nos afastando não apenas dos outros, mas da nossa própria necessidade de pertencer. A psicologia analítica nos lembra que o ser humano é simbólico, relacional. Somos feitos para nos ver refletidos no olhar do outro, não para depender dele, mas para reconhecer partes de nós que só aparecem no encontro. Quando esse espelho se quebra, algo dentro de nós também se perde. Jung dizia que a solidão mais profunda não é a falta de companhia, mas a incapacidade de compartilhar o que é mais importante em nós. E essa é a solidão moderna. Um grito não ouvido, uma dor sem nome, uma presença que virou ausência sem aviso. Por isso é tão importante diferenciar a solidão que buscamos, que nos cura, da solidão imposta que nos adoece. A primeira é um direito, a segunda, um sintoma. Não estamos falando de estar sozinho para crescer. Estamos falando de estar desconectado mesmo entre muitas pessoas. E isso, mais do que uma escolha pessoal, é uma consequência do sistema de um mundo que valoriza mais o desempenho do que a escuta, a imagem mais do que o afeto, a independência mais do que a ajuda mútua. Talvez a cura para essa solidão não esteja em estar com mais gente, mas em reconstruir a qualidade dos encontros humanos. Um encontro onde se possa dizer: você pode ser você e eu também, aqui e agora, sem pressa, sem máscaras. Há um momento em que tudo fica em silêncio. E o que resta é uma pergunta dura, incômoda, quase insuportável. É só isso? Essa pergunta não grita. Ela não aparece nos dias corridos nem nos feeds barulhentos. Ela surge na madrugada, quando o celular já foi deixado de lado e o corpo está cansado demais para fingir. Ela aparece no silêncio entre um objetivo e outro, num domingo calmo, num olhar perdido no espelho. Esse é o grito silencioso da alma. É quando percebemos que tudo o que conquistamos, tudo o que mostramos, tudo o que tentamos provar não está nos preenchendo. É o momento em que as certezas se desfazem, os papéis sociais perdem o sentido, e nos vemos diante de um vazio que não pode ser ignorado. A modernidade nos ensinou a não ouvir esse grito. Sempre que ele ameaça aparecer, há uma solução pronta: distração, diversão, consumo, desempenho. O sistema não quer que você pare, porque quando você para, você começa a ver. E quando começa a ver, começa a questionar. Jung chamou esse processo de noite escura da alma, um colapso das estruturas externas que sustentavam o ego, abrindo caminho para algo mais profundo surgir. É doloroso, sim, mas também é necessário, porque o que surge daí não é mais uma identidade feita para agradar o mundo. É a verdade do ser. E qual é essa verdade? É que nenhum título, nenhum bem material, nenhum número de seguidores poderá substituir a experiência de estar completo consigo mesmo. Nenhuma aprovação externa será suficiente para alguém que perdeu o contato com sua própria essência. O grito da alma não pede respostas fáceis. Ele pede que o ouçamos, pede coragem, pede um retorno ao que é verdadeiro. E para isso é preciso sair do automático, ir além das expectativas, além das comparações, além dos deveria. É preciso ir fundo, tocar o que foi esquecido. Só assim algo novo pode nascer, porque o vazio que sentimos não é ausência. É um chamado. Um chamado para viver de outro modo, para existir com presença,
para amar com verdade, para se reconhecer além das máscaras. E quando ouvimos esse grito e não o ignoramos, ele se transforma de dor silenciosa em despertar, de desespero em direção, de perda em nascimento. É preciso coragem para diminuir o ritmo em um mundo que valoriza a pressa. É preciso força para ser gentil quando todos estão endurecidos. É preciso presença para estar verdadeiramente com alguém e, antes disso, consigo mesmo. Talvez a maior revolução que possamos viver hoje não seja tecnológica, mas espiritual. Uma reconexão com aquilo que nos torna humanos, com a simplicidade, com o afeto, com a presença, com o agora. O sentido da vida não está no que se corre para alcançar. Está naquilo que floresce quando paramos de correr. Está no espaço que se abre quando deixamos de buscar fora e começamos a escutar dentro. E você, já parou para escutar o que a sua alma está tentando dizer no meio de tanto barulho? Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe nos comentários. Vamos juntos transformar o ruído em reflexão e a solidão em um espaço de encontro verdadeiro.